Muito bom dia, minha gente. Parabéns pela série, primeiramente. Realmente está muito bonita. Meu nome é Álvaro Talarico, sou jornalista do portal Vivente Andante, do jornal Diário do Rio. Capoeira hoje é patrimônio imaterial mundial pela Unesco, né? E Hollywood já abordou ali em 93 com um filme chamado Esporte Sangrento. Quer saber quem viu, como é que vocês veem a diferença de abordagem de vocês para esse filme, que aborda de uma forma bastante estereotipada, enquanto vocês buscam a brasilidade. E também queria saber muito como é que foi essa exaltação linda ao candomblé que vocês fizeram e como se sentiram. É isso. Quem viu Esporte Sangrento? Eu vi Esporte Sangrento. Eu vou falar que a primeira diferença é mais ou menos tipo se um alemão estiver jogando capoeira ali. Um tamborim na mão, tiver o Dan, a diferença é essa, assim. Indica Esporte Sangrento que a gente faz aqui. Isso eu tenho que te dizer. Bom, eu também vi Esporte Sangrento. Na verdade, a gente viu várias coisas, né? Não apenas com relação à capoeira, mas artes marciais de um modo geral, para ver linguagem, para entender a trama, enfim, as tramas e como as pessoas usam as lutas e as referências, né? No audiovisual. Então, foi uma viagem muito interessante, não é? Porque a capoeira, assim como o samba, assim como a praia de Copacabana, está no escopo dos estereótipos do que seja um Brasil. E eu acho que a gente está num momento de país e de mundo em que a gente precisa trazer mais verdade, né? Sobre nós, sobre as coisas que nos formaram. E eu acho que esse produto, ele é muito corajoso, não é? Porque a gente também está num momento fundamentalista de mundo. E trazer uma religião de matriz africana, com todo esse respeito. Eu me lembro que a gente teve vários debates, não é? Aqui na equipe de escrita, a gente se reunia na casa do Tomás, porque tinha uma preocupação, porque esse selo Disney, né? Para que não ficasse uma coisa para gringo ver, sabe? Uma coisa assim, estereotipada, sem a verdade que ela precisa ter. Então, foi muito bonito, a Disney abraçou todas as nossas ideias, a gente teve total liberdade e eu sinto um certo orgulho de ter participado disso e enfim, de todas as temáticas que estão lá, né? E trazer a capoeira com a beleza que ela tem. Eu acho que a gente nunca pode esquecer quão bonito tudo isso, né? Todo esse pertencimento. Acho que é alguma coisa para o Brasil se orgulhar. E eu acho também que é um caminho, pegando o gancho na sua fala, que não tem mais volta, assim. A gente, né, nos últimos anos tem, assim, de uma maneira global, visto discursos não só de ódio, mas discursos mentirosos tomando força. E eu acho que quando uma série traz uma temática abordando a cultura do país, né, a Disney é uma empresa norte-americana. Acho que essa é a segunda série que eu faço com a Disney que traz a temática de algum acontecimento histórico importante para o país, né. Teve Maria e o Cangaço no início do ano, que a gente filmou em 2023, que é uma série ótima também, e agora Capoeiras. E além da capoeira trazer a temática da religiosidade, né, tendo não só assim a religiosidade, mas a cultura, né? A gente é um país de cultura muito diversa, muito plural, e acho que trazer isso de maneira responsável é um caminho sem volta, porque se a gente está falando de Brasil, a gente tem que falar do Brasil profundo, né? Do Brasil real. E eu acho que todo mundo aqui tem uma visão muito plural do que é o Brasil, né? A gente vai no norte do país, aquilo é Brasil. O sul do país é Brasil. A gente tem dimensões continentais. Então, acho que nada mais justo do que trazer para a tela algo que abranja e defina o país também. Eu acho que Capoeiras tem essa ambição, mas essa ambição respeitosa, assim. A gente tinha consultores, né? Aqui a gente tem o Rodrigo de Odé também, que é Ogan confirmado, que pode falar com muito mais propriedade sobre isso, mas a gente tinha consultores, a gente tinha uma direção muito horizontal, com a escuta muito aberta, sabe? Porque a gente trazia tudo isso que o Tomás e o Igor falaram de ter sido uma construção coletiva, foi muito verdade mesmo, sabe? A gente parava, analisava a cena e tal, e acho que isso é importante para trazer para a tela algo que tenha um compromisso com o que está na realidade, né?
eu, enquanto artista, tenho, acho que todo mundo aqui também, buscado estar em projetos que tenham um compromisso com o que é o Brasil, com a diversidade cultural do nosso país. Então, por isso que eu digo que é um caminho sem volta, assim, a gente tem que caminhar para esse lugar, para trazer para a tela algo que expresse, de fato, o que a gente vê nas manifestações culturais, como o 2 de fevereiro, como todas essas manifestações culturais que fazem parte da história do país da gente. E tem uma coisa sobre o candomblé também, que eu acho que duas premissas que a gente tinha na série, que é primeiro, antes de mais nada, mostrar a família, assim, né? É uma tradição que é muito familiar e muito solar, né? E ela foi mostrada muitas vezes no audiovisual de outra forma que não conversa com a realidade, assim, do que é uma casa de candomblé, que é um lugar de família, é um lugar positivo, é um lugar solar. E então acho que a gente queria trazer essa visão, assim, de um lugar onde se une, né, a comunidade e é de fato uma família, né? As pessoas se chamam de irmãos e tudo. E que a gente também se preocupou bastante em só mostrar o que o candomblé mostra para o mundo. Então as festas, sabe, a gente não queria mostrar as partes sagradas que o candomblé e todas as religiões têm, que tem que ser preservada e que faz parte de quem está ali dentro. Então acho que a gente se preocupou muito e se cercou de muita gente com muita experiência, com muito conhecimento para ser respeitoso. Agora, o candomblé é uma religião que cada casa tem a sua história. Então certamente vai ter alguém de alguma casa dizendo: não é assim que faz, aquilo não é assim, porque ela não é uma religião centralizada, né? É uma religião que cada casa constrói os seus hábitos. Claro que existe uma junção, assim, né? Um caminho, um conjunto. Então a gente não tem a pretensão de acertar tudo, mas a gente tem a pretensão de respeitar sempre e tentar fazer uma coisa que orgulhe as pessoas que fazem parte do candomblé, porque a gente sente muito orgulho de ter essa religião na nossa sede. Não vou me estender muito, porque acho que eles já falaram muito do que eu falaria, esse Rodrigo vai querer falar, a Cláudia, mas uma observação que para mim é muito interessante, a gente tem evoluído muito nas nossas conquistas, né? A gente está tendo mais voz, a gente está tendo mais respeito, a gente consegue ter uma conscientização maior da população, mas esse movimento, ele gera um movimento contrário de resistência a isso, né? De intolerância. Então a gente vê hoje uma quantidade muito maior de violências contra casas de candomblé, de umbanda, e a minha personagem, eu não vou dar muito spoiler, ela fala um pouco também da reação de muitas das nossas famílias, né, que em algum momento da vida começam a fazer uma negação da sua raiz, da sua origem, por uma forma de proteção à sua família. A minha família, por exemplo, a minha avó, eu não sabia que minha família é super, super católica, eu não sabia que minha avó frequentava terreiro. Eu fui saber depois de adulta. Então, a gente também fala dessa realidade do Brasil, né? Que, ao mesmo tempo que a gente tem um movimento de afirmação muito grande, de identidade muito grande hoje, a gente também tem muitas violências contra a nossa população. Então, algumas pessoas criam suas tecnologias aí para se defender, né? Só falar uma parada então aqui, acho que a relevância da série no que está relacionado à presença do candomblé, a presença da capoeira, tá ligada a uma espécie de revisão de certas figuras, né? A quebra de estereótipos, que é super importante, né? Eu vivo o cotidiano de um terreiro de candomblé tradicional da Baixada Fluminense, de uma escola de capoeira Angola aqui do Rio de Janeiro também, e me sinto muito bem espelhado nesse trabalho, justamente nesse lugar de apresentar as nossas personalidades, as nossas figuras, de uma forma totalmente nova, né? E um dos exemplos mais evidentes, assim, mais sedutores do trabalho, é apresentar a relação comunitária que nós temos na vida real. E essa vida real diz respeito à vida de uma camada de milhões de pessoas no Brasil que vive entre as culturas tradicionais matrizes africanas, como as escolas de capoeira Angola ou de capoeira em geral,
as casas de candomblé, né? E que essa vida comunitária que se dá, né, para essas pessoas que estão nesse trânsito, nessa relação, né, de um treino de capoeira numa escola, de uma vivência cultural dentro de uma casa de axé, é o lugar onde a gente vive, experimenta, desenvolve e mantém valores que, de certa forma, são construídos, cultivados como alternativa à vida na sociedade hegemônica, né? Então, na série, a gente tem essas pessoas que vêm de uma comunidade, né, construída entre o candomblé e a capoeira, que eu pensando aqui, ouvindo o que vocês estão falando, me lembra aspectos até de uma vida quilombola, sacou? Porque lá você tem o valor tradicional africano sendo ressignificado cotidianamente, você tem maneiras de lidar com o parente, com a comunidade, com a vestimenta, com a comida, com a linguagem, que são herdados dessa população que foi escravizada, trazida para cá e conseguiu se estabelecer de uma forma civilizatória muito surpreendente, positiva, né? E como essas pessoas, falando especificamente da nossa série, se ligam com a sociedade hegemônica. Ora, a gente tem a Ventaninha que está estudando para fazer direito, a mãe quer que ela estude direito, a gente tem o Veneno buscando se inserir no mercado de trabalho, você tem o Dinho, que é o personagem que eu faço, trabalhando como funcionário público na polícia militar, né? Você tem o próprio Perdigueiro, o Mestre Ouro, lutando para manter a escola de capoeira diante de toda a precariedade que a escassez dessas pessoas, da vida, né, dessas pessoas acarreta. Você tem a Glória trabalhando como caixa. Então são pessoas que têm uma vida normal. Por outro lado, uma herança, uma fonte de recursos culturais e de valores que não é exatamente a mesma que vem da sociedade hegemônica, dos valores hegemônicos da sociedade globalizada, né? Então, isso mostra o quê? Que vivemos num trânsito. A gente não está fechado em valores estáticos, imutáveis, né? Ninguém vive assim. Ninguém. A gente vive em relações, a gente vive em trânsitos, e eu acho que Capoeiras mostra muito bem essas estratégias de relacionamento, essas estratégias de sobrevivência que, a partir dessa vivência africana, conseguem se articular com a sociedade dominante, voltar para casa e produzir a vida nesse sentido, numa relação de trocas infinita. E eu quero acrescentar esse farol, né, no matriarcado, porque são mulheres fortes, são mulheres que criam seus filhos, criam suas histórias, levam à frente essa mãe, esse materno que permeia toda a série, esse maternal, essa mulher que acolhe todos os filhos, mesmo sem filhos biológicos, mas que acolhe no seu peito, está sempre com as mãos estendidas para a amizade, para o afeto. Esse é o papel da mulher, da mãe, na nossa série. E essa mãe que traz para o seu ilê, que é pilado com a generosidade, esquece de dor. A gente aqui não está falando de dor, a gente fala de como ressignificamos a dor. A gente cria nossos filhos, a gente repassa os valores. E isso para mim é muito importante. Eu que sou mulher afro-indígena, e carrego 2 bandeiras na minha carne, e estava representando essa matriarca que é a Mãe Bem-vinda. Eu estou muito grata, obrigada a vocês por terem escolhido. Nossa rainha.